Vamos lá. Bom, da última vez, né, que eu vim aqui, eu trouxe um roteador, né, e a gente mostrou o que tinha por dentro desse roteador, né, vocês mostraram pra gente o que tinha por dentro desse roteador. E o vídeo foi um verdadeiro sucesso, né, e eu resolvi trazer agora dois modelos de ONUs para vocês explicar pra gente o que tem dentro dessas ONUs. Legal, legal. Então, olha só, são ONUs integradas, né? ONUs com a parte Wi-Fi, a parte de roteamento, né? São ONUs aí com a parte também de telefonia, de né? telefonia. É verdade. E então, Gaspari, faz agora a mágica aí pra gente, vamos lá. Bom, vamos lá. Entendeu? Uma ONU, as ONUs Wi-Fi, elas são muito parecidas com os roteadores normais que a gente tem. Entendeu? Normalmente os provedores com o roteador, eles costumam colocar aquela bridge, né, a bridge que vai converter a ONU, no caso, para sair da internet, mais o roteador. A ONU Wi-Fi, ela tem esses dois dispositivos aqui dentro. Ela nada mais é do que um roteador, né, normal, um roteador Wi-Fi, mais a bridge já integrada. Então a gente tem aqui, no caso, a fibra, né, a entrada da fibra com o conversor da fibra para um Ethernet interno, né, para o PON, né, para o GPON, ligado direto no processador. Aqui a gente tem uma das vantagens em relação à bridge, que aqui a gente já tem a interligação direta no processador da interface de fibra, né, direto. Tirando isso, o resto é exatamente a mesma coisa que a gente tem dentro de um roteador. Né, dentro de um roteador Wi-Fi. A gente vai ter aqui, por exemplo, além do processador, nesse caso aqui a gente tirou o cooler que tem em cima do processador, mas o processador ele fica bem aqui embaixo, né, tirando o processador principal. Esse é o dissipador de calor. É o dissipador de calor, né, porque dentro das ONUs, principalmente, os processadores eles são mais elevados, né, eles costumam trabalhar com uma frequência maior, então tu precisa ter dissipadores de calor. No caso dos roteadores, a frequência é menor, né, até dado por causa da interface de fibra, né, da interface de GPON que está interligada. Né? E ligado no processador, a gente tem as interfaces de Wi-Fi. Né? Então a gente pode ver aqui a interface de 5 GHz, né? E a gente pode ver também a interface de 2.4. Wi-Fi 2.4 e Wi-Fi 5. Exatamente. Uma coisa que a gente tem de diferente dos roteadores, né, normais Wi-Fi é que a interface de 2.4 GHz, ela costuma estar integrada dentro do processador. Nas ONUs Wi-Fi, essa interface ela está externa, ela é um chip externo, porque a interface, o processador em si, ele já faz o GPON, ele já faz a conversão do GPON. Então o pessoal resolveu, né, o pessoal que fez o design, resolveu colocar a interface GPON direto dentro do processador para a gente ter uma comunicação mais ágil entre eles, mas em detrimento a isso, até por questões de preço e escala, tiraram a interface de 2.4 que tinha ali dentro. E essa interface de 2.4 veio para um chip externo. Mas isso não é via de regra, né? No futuro pode ter um chip Pode ter integrado, entendeu? No futuro, inclusive, tu pode integrar 2.4, pode integrar 5 GHz, né? Mas atualmente, acredito que por questões, né, até de preço, de fabricação e de tamanho, eles tenham, né, resolvido integrar só a interface GPON dentro do switch, além, evidente, das interfaces de saída Ethernet. Sei. E a parte de telefonia também está integrada? Isso. O que a gente tem? A parte de telefonia, né, deixa até eu tirar os cabos. Aqui a gente tem o RJ11 da telefonia. A parte de telefonia ela é sempre externa. A gente tem um chip aqui dentro que vai fazer a comunicação dessa parte de telefonia externa. Entendi. Né? Então esse chip, evidente, está integrado no processador, que vai fazer toda a parte de comunicação, mas a parte de telefonia ela é externa, no caso, ao processador. Ela está sempre integrada num chip que a gente tem aqui à parte. É interessante, essa outra ONU que ele trouxe, ela tem duas interfaces RJ11, daria para duas linhas de telefone. A gente vê os mesmos dois chips aqui atrás que fazem a parte de comunicação com o processador. E aqui a gente tem a mesma coisa, a gente tem o processador de 5 GHz, a gente pode ver até as anteninhas aqui, né, ligando as duas antenas externas ligadas ao chip. A gente vê amplificadores de potência nessa daqui, que são esses dois chipzinhos pequenos. Amplificadores de potência no sinal Wi-Fi. No sinal Wi-Fi, para o sinal Wi-Fi. Né? Então a gente tem dois chipzinhos pequenos aqui. E esse daqui é o chip de 2.4,
que faz o 2.4 GHz também externo. E aqui a gente tem, no caso desse roteador aqui, as antenas do 2.4 são internas. A gente tem uma antena, né, e a outra na lateral aqui, mas ele tem duas antenas de 2.4 internas aqui dentro. Além, é evidente, que nem a gente mostrou no outro vídeo, da memória, né, e da flash. Nesse caso aqui, as memórias, elas costumam ser uma memória chamada NAND, né, que é uma memória um pouco mais avançada, né, de flash que a gente tem, que é esse chipzinho, né, estrito, longo aqui. Legal. Tirar uma dúvida? Claro. Você falou que esse daqui tem as antenas 2.4 internas, né? Que são aqui dentro. E os 5 GHz estão aqui fora. Tá. Naquele caso ali, daquela outra ONU, como é que funciona? Nessa ONU, as 4 antenas elas estão externas. Então a gente tem o chip de 5 GHz e o chip de 2.4, que nem a gente já mostrou. As antenas, né, que estão interligadas, né, no de 5 GHz, elas estão externas. Normalmente eles costumam, né, fazer intercaladas. Então a gente tem uma lateral e uma na ponta que faz o de 5 GHz e a outra, né, as outras duas fazem o de 2.4. Mas se a gente for seguir as trilhas aqui, tu vai ver que nesse cara aqui eu tenho 2 saídas, né, dos fiozinhos, e nesse daqui eu tenho as outras 2 saídas. Né? Aqui eu tenho antenas externas, naquele ali o 2.4 está com antena interna. Entendi. Em relação a chipset dessas ONUs? Os chipsets seguem as mesmas linhas dos chipsets dos roteadores. Então, nesse caso, esse roteador aqui, o chipset dele é da Realtek, entendeu? A gente tem as coisas, inclusive o chip de 2.4 e de 5 GHz é o mesmo do roteador, entendeu? Que a Realtek também, né, fabrica. Nesse caso aqui a gente tem um da MediaTek, são 2 fabricantes, né, de chipsets. Esse daqui são 2 fabricantes de chipsets, mas eles trabalham com a mesma ideia, né? Tu tem o processador central e os chips de Wi-Fi, além né, da parte de fibra. No caso, a grande diferença, né, a parte de fibra é interligada no processador principal. Esse processador principal é que é diferente, ele não é o mesmo dos roteadores, é evidente, porque ele tem a interface GPON. Mas o Wi-Fi é exatamente igual, é o mesmo Wi-Fi. Entendi. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer as perguntas, tá? Tudo bem, manda ver. Eu vou fazer as perguntas. Eu percebo que essa placa é um pouco maior que aquela, né? Se eu não estou enganado. É só por causa do formato mesmo que as ONUs são diferentes? Mas... muito tem a ver do formato, muito tem a ver também da quantidade de coisas que ela oferece. No caso, essa daqui eu tenho uma porta USB a mais e eu tenho uma porta RJ11, no caso, uma porta de telefonia a mais. Então é evidente que para a gente conseguir colocar todas essas aqui, eu já tive que expandir a placa, né, para conseguir colocar todos esses sinais. Ela não precisava ser tão grande, entendeu? Daria para fazer uma otimização das trilhas aqui dentro, né? Mas foi o design que foi escolhido pelo fabricante. Eu queria complementar isso. Às vezes o tamanho da placa é muito do desenho das trilhas, né? Que são as interconexões de cada um desses chips, de capacitor, de um monte de coisa. Então, às vezes, a trilha, como foi desenhada, e existe uma complexidade em desenhar essas trilhas, não é algo trivial, dependendo do cenário, aí a placa fica maior ou menor, entendeu? Entendi. Aproveitar mais uma pergunta aqui. Do outro? Não, dos dois. Sobre a porta USB. O que dá para ser feito com essas portas USBs que vêm nessas ONTs? Não é só nessas, entendeu? Os roteadores também têm. Existem vários modelos de roteadores que têm interfaces USB. A maioria deles USB 2.0, né? Alguns roteadores mais caros, os modernos agora já estão vindo com interface USB 3.0 para velocidade. E tu pode utilizar ela para interfacear com, por exemplo, dispositivos de armazenamento. Eu posso ligar uma pendrive, entendeu? Algo do gênero. E o roteador, ele serve daí como um NAS, que a gente chama, né? Que é um servidor de arquivos para dentro da tua rede interna. Né? Então, a maioria dos roteadores que tem a USB, ele também tem esse recurso. Serve também para impressora? Ajuda? Serve para impressora. As impressoras USB, nem todos os roteadores eles têm o suporte para fazer a impressão remota, né? Mas alguns roteadores tu também pode ligar uma impressora aqui, se ele tiver, ele pode servir como um servidor de impressão. Daí no caso. E aí tu pode ter várias pessoas mandando requisições para imprimir na impressora, ele serve como um servidor de impressão.
Mas a maioria deles, né, costuma utilizar com um armazenamento externo, né, que daí tu pode botar arquivos e todos os dispositivos acessam os arquivos por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu olhar aqui, Manda aproveitar e tirar a dúvida de vocês. Essa aqui acho que já é 3.0, já é azulzinha. Já, essa daqui já é azulzinha. Modernona. Mas tu percebe, olha, eu não tinha percebido isso daí, mas se tu vai é ver, verdade. a saída dessa daqui tá só na 3, mas a outra interface USB tá aqui dentro. Tá tampada, né? Tá tampada, mas a interface tá aqui. Entendeu? Ela tem duas interfaces de USB aqui verdade, dentro, né? mas tá tampada aqui. Ele só colocou uma interface. Entendi. Não. Bom, eu acho que essas eram minhas dúvidas. Perfeito, legal. Bom, então, obrigado, né, por ter exposto isso, a gente trouxe os equipamentos. Obrigado. Obrigado eu mais uma vez aí por tirar essas dúvidas e mostrar por dentro agora da ONT, né? Ou da ONU. Da ONU Wi-Fi, ONT, é uma confusão, né? Tem gente que chama de ONT, ONU integrada, ONU Wi-Fi, é verdade. Bom, então, Thales, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez vocês pelo convite. Aproveitar fazer meu jabá aqui. Galera, segue lá Loucos da Telecom no YouTube, Facebook, Instagram. A gente traz bastante conteúdo voltado para provedor de internet também. E a gente tem muito vídeo junto aqui com o pessoal da Anlix, tá? Confere lá. E Gaspar, obrigado aí pela presença mais uma vez. Prazer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Se você não clicou no like e gostou do vídeo, clica. Se você não clicou no sininho e quer acompanhar todos os vídeos do Conexão Anlix, clica também. E é isso, até a próxima. Um grande abraço.